Essa semana nós recebemos aí o material do nosso projeto que estamos caminhando junto com as outras 9 igrejas. Somos aí 10 igrejas na região do Boqueirão, regional do Boqueirão, que é Auer, Boqueirão Alto, Boqueirão e Xaxim. E você poderia levar e distribuir bem à vontade esses folders no seu condomínio, ou esses flyers, né? No seu condomínio, na sua vizinhança, na quadra em que você mora, pegue lá um monte e distribui assim na sua vizinhança. Nós temos também alguns, não são muitos, mas alguns desses para colar no seu carro ou colar na janela da sua casa. Uma pequena declaração sobre a importância do perdão que você pode também pegar e usufruir ali. Temos também o cartaz. Se você gostaria de colocar lá na padaria, que você sempre compra, pergunta lá para a pessoa lá, o dono, e pede para colocar lá onde é que vocês trabalham. Se você vai no supermercado, por gentileza, leve lá e pergunte se pode colocar no mural de avisos um dos cartazes. Lá nós não temos assim milhares, mas temos alguns deles ali que você podia levar e colocar na sua vizinhança, no negócio em que você normalmente vai lá fazer as suas compras para o seu dia a dia. Antigamente a gente tinha despensa em casa, né? uma despensa que guardava comida. Hoje a despensa está às vezes lá na padaria, no supermercado, na mercearia da vizinhança. Então, por gentileza, coloque ali. Você vai assim poder estar contribuindo para abençoar a regional do Boqueirão. E nós temos um projeto que eu comentei semana passada, o projeto das 24 horas de oração. Hoje às 0 horas, quer dizer, hoje às 24 horas ou às 0 horas de amanhã, você que sabe. Nós vamos agora, segunda-feira, começar 24 horas de oração, é a proposta. Temos alguns desafios, que é a madrugada. Qualquer um pensando um pouquinho já sabe qual é o desafio de vir orar no templo na madrugada. Então os pastores estão trabalhando sobre isso. E nós ainda temos aqui, nós estamos na terça-feira, na 0 hora de terça-feira até as 24 horas. E nós temos aqui vários horários livres ainda. E se você pudesse ajudar para complementar esses horários aqui, se eu fizer sozinho com a Silvia os horários que estão faltando, vai ser um esforço um pouquinho demais para nós. Se vocês puderem nos ajudar, vai ser uma bênção poder ter esses horários. Já alguns irmãos fecharam com seus grupos familiares. Eu peço àqueles que não fecharam ainda com seus grupos familiares, precisamos aí de 24 líderes. E eu vou deixar isso aqui no altar, para que você venha aqui no altar depois da celebração preencher e firmar o seu horário de vir aí orar conosco. Amém, meus irmãos? Gostaria de orar por isso, também gostaria de orar pelo pequeno Murilo, que hoje completa 2 anos e amanhã vai fazer uma cirurgia. Assim como estamos, vamos curvar as nossas frontes e orar. Pai Celeste, muito obrigado pelo presente que o Senhor nos tem dado, de nesses dias poder buscar ao Senhor e pedir que o Senhor sonde o nosso coração e nos limpe de toda ofensa, de toda machucadura, de todo mal-estar. Pai Celeste, nós queremos ter um coração como é o coração de Jesus, livre de ofensas, livres de amarguras, de raízes profundas de amarguras, um coração livre para perdoar e amar, e para cumprir com o propósito do Senhor em nossas vidas. Obrigado, Senhor, que o Senhor nos deu a companhia de mais 9 igrejas e nós podemos andar juntos nessa região para falar do Teu perdão e ajudar a reconciliar as pessoas. Obrigado, Senhor, pelo presente desse processo de caminhar. Obrigado, Senhor, por todos esses meios de comunicação que estão nas ruas e que nós vamos levar na nossa vizinhança. Oro, Senhor, que o Senhor use cada um desses panfletos, cada um desses cartazes, desses adesivos, que o Senhor use os autores que estão colocados e distribuídos pela região para trazer, Senhor, a reconciliação nas casas, nos relacionamentos, nas famílias. Senhor, ó Deus, nós clamamos cura as nossas famílias. Cura, Senhor, o nosso coração e ajuda-nos, Senhor, a curar aqueles que estão machucados nas suas famílias, em nome de Jesus. Pai Celeste, nós tomamos autoridade contra toda a ofensa das trevas e todo o dardo inflamado das trevas de amarguras
que tem afastado o coração do Senhor, em nome de Jesus. Todo espírito maligno que tem usado toda a porta das trevas, que tem usado a ofensa para trazer destruição nas famílias, agora nós tomamos a autoridade em nome de Jesus e decretamos a falência desta porta, a destruição, o desbaratamento desta porta da ofensa, em nome de Jesus, que seja consumido com fogo do alto, agora em nome de Jesus, e declaramos os corações do pai, da mãe, dos filhos, da família livre para se perdoar e amar uns aos outros de todo o coração, em nome de Jesus. Pai, obrigado pelo pequeno Murilo. Oramos, Senhor, pelo consolo do Senhor sobre a mãe Priscila e o pai Paulo, que o Senhor os guarde, os fortaleça nessa hora, e que o Senhor se glorifique na vida do Murilo, Senhor, ao ele entrar nessa operação, que o teu nome lhe seja glorificado, e ele experimente uma saúde perfeita, em nome de Jesus nós declaramos e agradecemos. Amém. Amém, povo de Deus. Amém. Glória a Deus. Que bom, nós podemos estar caminhando junto, aqueles que estão aí no projeto Minha Casa, Casa de Paz. Por gentileza, mande alguns recados, comece a dar testemunho de como está indo, se está difícil, se está abençoador, se tem encontrado uma barreira, se tem encontrado portas abertas. Por gentileza, converse, compartilhe no seu grupo familiar, compartilhe conosco, para que a gente possa saber como está o seu andamento, como está o seu coração. Amém, queridos? Por gentileza, continuem na oração a favor daqueles do projeto de oração por 3, a reconciliação, um projeto importantíssimo. Estejam orando, buscando a Deus a favor desse projeto. Muito bem, nós estivemos conversando a partir da semana passada sobre alguns temas sobre o coração curado. Alguns me perguntaram, mas vocês estão repetindo? Nós estamos repetindo. A repetição é a mãe da sabedoria, ou coopera, vamos dizer assim, é a mãe de lembrar as coisas e de consolidar o coração. E como Pedro dizia, eu não me canso, de repetir as mesmas coisas, porque isso é firmeza, isso é segurança para as nossas vidas. Então, nós estamos aí retrabalhando agora com uma nova maturidade, e falamos semana passada sobre o coração curado. E esse coração curado é o coração de quem? O coração do Senhor Jesus. E o Espírito Santo está trabalhando o seu coração para que ele seja assim. E nós firmamos o nosso coração semana passada, eu quero ter um coração curado. Você lembra disso? Proclame mais uma vez com alegria isso. E um coração curado tem as suas marcas. Livre do passado, aprendendo com o seu passado, olhando para diante de si, para o projeto que Deus tem preparado. Um coração que está liberto de sentimentos, de raízes de amargura, um coração que está liberto de coisas que falaram no passado, um coração liberto para cumprir com o chamado de Deus. E quem se achega a esse coração curado, ele é edificado, ele é consolado. Quem se achega a esse coração, ele é fortalecido. E assim é a sua vida. Quem se achega à sua vida, ele é edificado. Quem se achega à sua vida, ele é consolado. Quem se achega à sua vida, ele é encorajado, ele é animado a avançar e conquistar aquilo que tem para a sua vida. Amém, querido? Diga, meu coração é um coração curado. E isso está estabelecido diante de Deus. Ao olhar para a sua vida, Deus vê o coração de Jesus. E o Espírito Santo então pega tudo aquilo que o Senhor Jesus fez e vai trabalhar e cuidar do seu coração para que você tenha esta experiência. A maioria, todos nós tivemos uma experiência, tivemos experiências em nossas vidas onde o nosso coração, ele foi quebrado. Por causa, principalmente, e pelo fato de nos afastarmos do Senhor Jesus, de andarmos o nosso caminho, de tomarmos a nossa decisão, de andarmos conforme o nosso conselho, de andarmos conforme a nossa teimosia. E isso traz um coração quebrado. Isso traz esse coração quebrado. E a pergunta hoje é como eu posso perder a vida em abundância? O propósito de hoje dessa palavra é ajudar-nos a identificar
o momento em que nós perdemos a vida abundância. Deus abençoa a sua vida, você sai feliz, você sai encorajado, você vem para a presença de Deus, como quando você vem para um culto, você não vem para uma atividade, nem vem para uma reunião, você vem para ter o seu encontro com Deus. E quando você tem o seu encontro com Deus, o seu coração é curado. Mas o que faz com que, de repente, já no próximo dia, na próxima hora, na próxima semana, parece que aquilo não está mais ali? Por que dessa situação? Onde é o momento em que nós perdemos a vida em abundância? Perdemos a bênção que Deus estabelece nas nossas vidas. E hoje quero lhe animar a restaurar e renovar o seu coração em entendimento, de você ter o discernimento espiritual, de quando isso acontece, e como você pode se preparar e se prevenir para superar esta situação. Você lembra da história da Dolores, que o pastor Raulison contou, uma história que aconteceu lá em Portugal, quando ele estava com seu pai trabalhando lá em missões. Deixa eu lembrar essa história da Dolores. Dolores era uma senhora aí com seus 75 anos por aí, e ela morava junto com o filho numa casa geminada, quer dizer, separado, mas junto com o filho, assim, parede a parede com ele. E nessa convivência de estar juntos, o que aconteceu é que começaram a acontecer pequenas machucaduras, chateações. Não me devolveu o açúcar. Não chegou na hora. Falou alguma coisa de mau jeito talvez Dolores falou alguma coisa para dentro da vida daquele casal. De alguma forma, nesse dia a dia, entrou uma situação e o relacionamento deles foi quebrado, a comunhão como família, eles perderam a vida em abundância e por 7 anos não se falavam. Moravam juntos, mas não se conversavam. E Dolores teve o seu encontro com o Senhor Jesus, né? E aí ela foi caminhando na igreja e ela entendeu o batismo, que ela precisava selar a sua comunhão com o Senhor Jesus pelo batismo. Entendeu que o batismo não é só uma questão de tomar um banho, mas é uma questão de firmar uma aliança, como celebrar um casamento com o Senhor Jesus, e onde há essa entrega total do coração ao Senhor Jesus, para andar debaixo da orientação dele. Mas Dolores disse para o seu pastor que ela precisava fazer uma operação. Essa operação, ela precisava mexer no útero dela e, na época, a maneira como faziam esta operação, eles fizeram uma operação como de uma cesariana, né? Abriram o seu ventre, fizeram um corte bastante grande. E deu tudo certo na operação e agora era só curar aquela ferida. E ela ficou ali, sendo tratada, bem cuidada. E o que acontecia é que aquela ferida não fechava. Passava 1 semana, 2 semanas, e nada de fechar. E o pastor ia lá, orava com ela, declarava cura sobre ela. Eram feitos todos os curativos constantemente, passava 1 mês e aquela ferida ainda aberta. Passou 3 meses e a ferida ainda estava aberta. E orando e trabalhando e fazendo batalha espiritual em torno da vida dela, 1 ano e meio. A ferida ainda estava aberta. E o pastor chegou e conversou com Dolores, dizendo: Dolores, você está morrendo. Ela, nesse processo, foi enfraquecendo. Ela disse: você precisa acertar a tua conversa com teu filho. Posso trazer o seu filho para conversar com você? E ela disse: tá bom, pode trazer o filho. E o pastor conseguiu convencer o filho, e eles então vieram. E quando o filho abre a porta daquele hospital e a mãe vê o filho e ele vê a mãe, os dois começam a chorar. E ela simplesmente só consegue dizer: meu filho. E eles ali choram por mais de 1 hora e se perdoam e se abençoam mutuamente. E há um momento de muito choro, de muito cuidado entre eles, e o filho então vai para casa. Nos próximos dias, aquela ferida começou a fechar. E em pouco tempo ela estava em casa e pôde ter o seu batismo e celebrar a sua aliança com o Senhor Jesus.
E Dolores entendeu uma coisa, que uma ferida de relacionamento, um coração quebrado, ele atinge inclusive o nosso físico. A amargura no coração, ela pode trazer vários tipos de doenças. Se conversarmos com os médicos, eles vão chamar isso de doenças psicossomáticas, que tem por consequência a falta de perdão, e o físico, a alma, ela adoece, e o corpo também adoece, e tem a sua dificuldade de reagir numa situação, por exemplo, como a Dolores. Por gentileza, abra a palavra de Deus no Evangelho de João, no capítulo de número 10. Evangelho de João, capítulo de número 10. É um texto que você conhece muito bem, talvez muitos aqui vão poder dizer ele até de decor e salteado. João 10, 10 diz assim: o ladrão, ele vem somente para roubar, matar e destruir. E eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O Senhor Jesus, nesse contexto, Ele está falando que Ele é a porta das ovelhas, que Ele é o bom pastor e que Ele traz vida e a traz em abundância. Mas Ele fala também do ladrão. E o propósito do ladrão é triplo: é roubar, é matar e destruir. E você sabe que aqui há uma progressão. Primeiro há o roubo, depois há o matar e depois há o destruir, como que o aniquilar toda aquela situação, deixando assim um rastro de morte, frustração, desolação e uma vida sem esperança. E a pergunta-chave aqui que eu quero tratar com você: o que o inimigo vem roubar na sua vida? O que ele visa roubar? A sua saúde? Não. As suas coisas? Não. Seus relacionamentos? Não. Todas essas coisas são consequências do que ele almeja. Quando você olha para o Senhor Jesus, você vê também uma progressão. Ele vem, ele dá vida, e ele dá não só pouca vida, ele dá ela em abundância. Ele vem ao nosso encontro, e o resultado da vinda dele, ele deixa um rastro de vida, de alegria, de realização, de satisfação. E a pergunta é: o que o Senhor Jesus quer tocar na nossa vida? Aonde está o alvo dele quando ele trata e trabalha e usa todas as circunstâncias ao nosso redor? Qual o foco dele? Qual é o foco do Espírito Santo quando ele vai trabalhar na sua vida? Não é a sua felicidade. Deus não está preocupado em fazer você feliz. Ele tem algo muito maior voltado para a sua vida. Felicidade é uma das coisas, mas não é isso que ele está atrás. Ele está atrás de algo muito mais significativo, para realmente lhe dar vida e a dar em abundância. Junto com outro versículo que nós estamos olhando, leia aqui junto comigo, Provérbios 4, não é 3 ou é 4? Você me corrigiu, Herman? 4:24, agora está certo. 23, então corrijam lá, 4:23. Vamos ler juntos aqui? Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Aí, nós treinamos bem. Vamos juntos lá mais uma vez. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. O seu coração é a chave para que você usufrua a vida em abundância que o Senhor Jesus tem. E no seu coração tem algo que o Senhor Jesus está atrás, e no seu coração tem algo que o diabo está atrás. Como eu sei o que está no meu coração?
pelas coisas que eu falo. Eu me entrego porque o meu coração, ele põe para fora. E sabe quando? Quando tem uma pressão, quando tem uma dificuldade, quando tem um mal-estar, quando tem uma contrariedade, quando algo me desagrada. Aí vem uma pressão no coração e a boca fala que está cheio o coração. Por isso eu acho que Paulo diz assim, ele considera o momento da tribulação motivo de alegria, motivo de conquista, porque a dificuldade ajuda ele a alinhar o coração dele. E Tiago diz a mesma coisa, ele diz assim: tende motivos por grande alegria, o passagens por tribulação, por limitações, angústias. Por quê? Porque você está sendo elevado a chegar à maturidade em Cristo Jesus. E precisa da pressão. Sem a pressão não dá. Mas esse é um outro assunto, né? Diga comigo, por gentileza, glória a Deus. Nós estávamos na sexta-feira aqui conversando com os homens. E os homens, espero que eles puderam pegar aquela joia preciosa e começar a trabalhar a confiança dentro da família. Nós estivemos aqui na sexta e é importante nós trabalharmos algumas coisas, a questão da confiança dentro de casa. Dentro de casa se aprende a confiar em Deus. Eu não posso ser infantil, como já muitas vezes na minha vida fui, subiu o sentimento. Por que Deus deixa isso acontecer? E como que ficar chateado com Deus? Parece que Deus é culpado. Dentro de casa, eu preciso aprender a confiar. E a hora da pressão e da dificuldade é aqui nós vamos exercitar a confiança. E aí nós vamos dizer: bendito seja Deus, Ele é bom e Ele nos conduz em vitória. Pegue uma pequena frase dentro de casa e faça ela da frase da família. Falei hoje estávamos em família. Graças a Deus pudemos fazer devocional juntos. Foi uma experiência bem gostosa. E compartilhar essa frasezinha que eu tenho usado na minha vida, no meio das dificuldades. Dizer: bendito seja Deus. Bendito seja Deus. Focar meu coração sempre nele. Porque aí sim nós vamos poder caminhar na vitória e não sermos roubados quando o inimigo quer nos atacar. Muito bem, voltando aqui, isso foi um parênteses aí que creio que o Espírito Santo está edificando as nossas vidas. Vamos seguir. A vida em abundância. A vida em abundância, ela está ligada a duas perguntas básicas. A pergunta que é da minha identidade, quem eu sou. E a pergunta muito chave, por que eu estou aqui? E é uma resposta que eu e você precisamos ter assim, a ponta da língua: quem eu sou? Estava lendo Deuteronômios, ele diz assim: vós sois filhos do Altíssimo. Disse: glória a Deus, eu sou filho. Isso, quem dá um mais forte aí? Você pode dizer de coração cheio assim: eu sou filho. Agora dê um passo adiante e diz assim: eu sou um filho amado. A sua identidade, quem eu sou? E nesse sentido, quando eu pego por que eu estou aqui, se eu sou um filho amado, o meu destino é? Mais alto. Amar. Meu destino está ligado com a minha identidade. A sua identidade, ela está ligada com Deus. Quando você foi gerado, a Bíblia diz assim: quando Deus gerou o ser humano, criou Deus, pois o homem, o ser humano, né? A sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. O ser humano tem a própria identidade de Deus. Você tem essa identidade de Deus na sua vida. E o inimigo, em primeiro lugar, o que ele está atrás? Ele está atrás de roubar, matar e destruir a sua identidade.
quem você é. Ele quer atacar a imagem de Deus em nós. E a imagem de Deus é fidelidade, é pureza, é santidade, é sensatez, é coragem, é morada no Espírito Santo, é justiça, é amor, é alegria e por aí vai. Tudo isso está dentro da sua vida. Tudo isso lhe pertence. Tudo isso em Cristo Jesus foi depositado na sua vida. E quando diz a palavra de Deus, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais, é isso que Ele está falando. Você tem de monte e de sobra alegria da parte de Deus, você tem amor sobre a sua vida, você tem esperança, você tem coragem, você tem a presença do Espírito Santo na sua vida, você tem uma mente pura, você tem sensatez, sabedoria, a imagem de Deus está sobre a sua vida. Isso, dá um glória a Deus forte. Dá um assim que você está acreditando. E ele, o inimigo, o diabo, quer roubar o amor, e ele quer matá-lo e destruí-lo na sua vida. Seu destino está ligado com essa mesma palavra ali em Gênesis, já o versículo seguinte, o versículo anterior que diz assim: façamos o homem, o ser humano, à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre toda a criação, ele fala ali. O propósito de Deus, o destino do ser humano, é que ele tenha o domínio sobre toda a criação, isto é, expressar o governo de Deus na face da terra. É ali onde você está inserido no seu trabalho, dentro da sociedade, onde você está na sua vizinhança, você está colocado ali para dominar, para governar, manifestar o reino de Deus, manifestar como Ele é administrado e como Ele administra a criação que Deus nos confiou. Por exemplo, a família. Deus estabeleceu a graça sobre a sua vida para que você possa estabelecer comunidade, que você possa estabelecer a célula mãe e com isso trazer saúde para toda uma nação. A sua família é a base do projeto de Deus para a nação brasileira. E na família nós aprendemos a convivência, aprendemos tudo o que precisamos. E todas as outras coisas, elas são decorrentes da situação da família, porque assim, a família dá a base para a sociedade. Por exemplo, a economia, como provemos o sustento. Dentro de casa, a gente aprende a trabalhar com dinheiro. Dentro de casa, a gente aprende a se posicionar. Por isso que nós estudamos no Crown a importância de princípios bíblicos de administração. Por isso que nós tivemos o pastor Arão aqui entre nós, para aprendermos a mentalidade, o entendimento e os princípios de Deus para a nossa economia. E isso se desdobra então na economia como um todo. Não uma economia de especulação, mas uma economia de produção. A política, por exemplo, como administramos os bens comuns dentro de casa, a gente aprende a administrar os bens comuns, a cuidar do sofá, como nós estivemos ouvindo, a cuidar da mesa, a cuidar dos talheres, a cuidar da maneira como nós trabalhamos das coisas dentro de casa. Isso vai se refletir na política que nós temos na nação. Dentro de casa aprendemos. E nós temos o destino da parte de Deus em entender a mente de Deus e aplicar isso na administração pública, na educação, como conquistamos o conhecimento de Deus sobre a criação de Deus. É dentro de casa que nós aprendemos. Por exemplo, uma frase, eu gosto muito dela, se foi lembrada esses dias, aprendi lá com o pastor Edson Barbosa. Educar é ver a vida do ponto de vista do filho, para ajudar o filho a ver a vida do ponto de vista de Deus. Mais uma vez, educar é ver a vida do ponto de vista do filho, ter empatia, se posicionar a partir dele, e ajudá-lo a ver a vida do ponto de vista de Deus. Por exemplo, nas finanças, como Deus a vê. Eu preciso me achegar ao filho, falar a linguagem dele e ajudá-lo a olhar para as finanças do ponto de vista de Deus. Alguém descobriu isso e escreveu o livro Pai Rico e Pai Pobre.
não em questão de finanças, mas em questão de visão. O pai pobre, ele diz assim: para com isso, meu filho, você sabe que a gente não tem dinheiro. Não tem dinheiro, não tem dinheiro. O pai rico diz: meu filho, que bom que você tem esse desejo. Como é que a gente vai conquistar isso? Vamos orar a Deus. Vamos buscar isso em Deus. Como nós conquistamos isso? Vamos acessar o coração dele. Como Deus vê essa situação? E a educação é dentro de casa que a educação ela tem o seu início, né? O seu cerne. Nas artes e entretenimento, como expressamos a beleza de Deus, né? Me alegrei ontem ver as damas, né? Fazendo desfile ontem lá no Dia das Mulheres, aprendendo sobre beleza. A beleza é uma característica de Deus. Se vestir bem, se vestir adequadamente, o ser cheiroso é de Deus. Você já viu alguém chamar Deus de cheiroso? A beleza da criação, se você observá-la, a ordenação, isso fala das artes e do entretenimento que Deus dá para que nós possamos usufruir. E nós temos o destino da parte de Deus, a partir da identidade nossa, esse é o nosso destino, de fazer com que as artes e entretenimento nós possamos expressar a beleza de Deus. Nas cores, na maneira como nós nos vestimos e assim por diante. A ciência. Como estudamos e entendemos a criação de Deus, como nós pegamos os princípios de que Deus estabeleceu as coisas. Por exemplo, dentro de casa nós aprendemos algumas coisas sobre a ciência. Por exemplo, não mexe no fogão, vai queimar. É um princípio da ciência já, básico ali. Pequenas coisas, em casa se aprende como Deus fez as coisas. E a gente ensina os filhos a não chegar muito perto do abismo, porque existe um princípio na ciência que chama lei da gravidade. Se você não cuidar, você vai cair em casa. Se aprende a ciência. Em pequenas coisas e na escola, a escola vem ajudar as famílias a desenvolver esse entendimento. E a comunicação é como nós transmitimos o conhecimento. São as 7 áreas de influência da sociedade. E você e eu, nós temos o destino da parte de Deus em dentro dessas 7 áreas da sociedade, estarmos manifestando o reino de Deus. A sua profissão é dada por Deus, e a sua profissão é o seu púlpito, como muitas vezes já falamos, aonde você prega, a maneira como você conduz o seu trabalho, a maneira como você conduz os seus relacionamentos e trata os seus colegas de trabalho, você manifesta o reino de Deus. Então, o nosso destino da parte de Deus é manifestar a identidade de Deus. Deus é rei, Deus é governante, Deus tem um reino e tem um povo que reina junto com ele, e esse povo se chama igreja, e por intermédio da igreja, que é o projeto dele, ele governa e quer manifestar o governo de Deus. Por exemplo, para você pensar aí, quando Elias chegou para o rei Acabe e disse, na presença de Deus, que eu estou diante da presença de Deus, durante 3 anos não vai chover. Quem governava Israel? Era Elias ou era o governo civil de Acabe? Quem governava? Quem governa a nação brasileira? É um partido? Quem governa? E você e eu somos chamados e capacitados e habilitados para exercer domínio, ou seja, a autoridade que nos foi dada, aonde nós estamos inseridos para manifestar o reino de Deus. E para isso nós precisamos ter a nossa identidade curada, senão nós vamos nos atrapalhar e querer dominar pessoas, e nunca fomos chamados para dominar pessoas. Fomos chamados para servir pessoas. E a nossa identidade, o nosso destino, quando eles estão intactos em Cristo Jesus, nós não somos dominados por situações, mas dominamos. Não somos dominados por vícios, não somos dominados por sentimentos, não somos dominados por pensamentos, não somos dominados por que pessoas dizem, nós somos governados pelo Espírito Santo de Deus. Mas é necessário ter a identidade
e o seu destino bem estabelecidos. E aonde acontece o roubo, então? Aonde acontece o roubo da nossa identidade e do nosso destino? Em que momento nós perdemos a vida? Como que no estalar de dedos, numa situação, saímos abençoados e pá, acontece uma coisinha, parece que tudo aquilo que lutamos durante anos para estabelecer, cai por terra. É impressionante, como é difícil construir, como é impressionante fazer destruir alguma coisa. Já viu um prédio sendo implodido? É rápido. É a questão de algumas detonações que acontecem. Mas quanto tempo leva para construir um prédio? Se sabe como é difícil construir um casamento? Nós vamos começar agora, dia 25 de março, o curso Aliança. Estamos ali trabalhando, edificando casamentos. Você que gostaria de dar um upgrade aí, gostaria de dar uma resetada no seu grupo, no seu casamento, venha fazer o curso Aliança, dia 25, terça-feira à noite nós começamos. Pode fazer já a sua inscrição. É um desafio construir um casamento saudável. Mas parece que num estalar de dedos, você pode destruir um casamento. Como é difícil construir um ministério, construir um chamado, mas parece que é um estalar de dedo para destruir um ministério, um chamado. Qual é o ponto? Aonde o inimigo ganha vantagem sobre nós? Paulo fala sobre isso na carta de Coríntios. Para que o inimigo não ganhe vantagem sobre nós. Quando que ele ganha vantagem? Se ele não pode ter, se ele não pode nos tocar. Você conhece a história de Balaão, né? Pagaram lá um monte de propina para ele amaldiçoar o povo de Israel. E ele disse, só vou falar o que Deus me disser para falar. E ele abria para falar, ele abençoava. Ele disse, não tem... 3 vezes pagaram para ele. E ele não conseguiu. Aí ele disse, não dá, o que Deus abençoou não tem maldição que alcance. E ainda mais em Cristo Jesus, a sua vida, ela está livre de maldições. Balaão, ele deu um balão aí na turma. Ele disse, sabe como é que vocês vão poder vencer o povo? Entra a prostituição ali. Entra a ofensa. Você vai destruir esse povo. E eles fizeram isso com Israel naquele contexto. Não conseguiram com as propinas, mas com a ofensa. Quando entra a ofensa, entra o luto, a perda, entra a cinza, não há mais esperança, entra o pranto, o choro, a tristeza, o lamento, entra o espírito angustiado, a depressão, o desânimo, a tristeza. A pergunta que eu fiz, o que o inimigo quer roubar em nossa vida? E o que ele quer roubar, matar e destruir? A sua identidade. Aquilo que te identifica com o seu Deus. O seu chamado em Deus, a obra de Deus na sua vida, daquilo que você é em Cristo Jesus, amado, livre, cheio do favor dEle, cheio da presença dEle, mas entra a ofensa e Ele consegue tocar a vida de uma pessoa. Entra a ofensa e Ele começa a roubar o coração daquela pessoa. Pequenas ofensas do dia a dia, pequenas coisinhas, as chateações, as decepções, as pequenas perdas que acontecem dentro da família. E até violências absurdas que acontecem dentro da família, como a violência sexual, a violência verbal, de um pai para com o filho, o desrespeito, a desonra que acontecem do pai para com o filho, do filho para com os pais. As pequenas ofensas. Eu não estou falando de grandes coisas, que isso você identifica fácil. Estou falando da pedrinha no sapato, estou falando do cisco no olho. Eu estou falando das pequenas coisas que nos atrapalham e nos roubam. E nos afastam uns dos outros.
E aí, depois que ele conseguiu encravar a ofensa como uma cunha, o próximo passo, ele vem tocar o seu destino. Depois ele vem tocar, você aceita aquela ofensa, e a morte se manifesta na vida quando eu aceito a ofensa e começo a pensar que aquilo é verdade. Pensamentos ruins vêm ao nosso coração e ficamos pensando que não somos nada. Em vez de afirmar a nossa identidade, afirmamos o contrário e começamos a pensar em nos vingar. E em vez de cumprir com o nosso destino de perdoar, porque somos perdoados, nós pensamos em como nós vamos nos vingar. E o próximo passo vem a destruição. E a destruição vem quando eu começo a falar, a verbalizar. Dizemos: quem sou eu? Eu não sou capaz. Usa o outro. Para mim não dá mais. Não posso. Não consigo. Sou fraco. Não expressamos mais a imagem de Deus. Começamos a expressar infidelidade, impureza, perversão sexual, medo, moradia de espíritos malignos e não do Espírito Santo, tristeza. Começamos a falar dos outros e a enaltecer e engrandecer o erro dos outros para tentar esconder os nossos. A inveja entra porque alguém é abençoado, eu fico chateado. A indiferença, a injustiça, tudo que é o inverso da imagem de Deus começa a se expressar na nossa vida. E a Bíblia chama isso de frutos da carne. E o inimigo, ele vem para matar, roubar e destruir. E ele está atrás da sua identidade. Está atrás do seu destino. Da minha identidade, do meu destino. A pergunta é: a gente vai deixar barato? O Senhor Jesus, ele veio para quê? Ele veio para dar vida à sua identidade. Você que não era amada, não tinha amor no coração, tinha ódio, ele toca o seu coração e você começa a amar. Ele vem da vida e da vida em abundância e toca o seu destino. E faz daquela pessoa que matava, roubava e destruía outras vidas, como uma pessoa que ama, que constrói e edifica outras vidas, que tem um coração curado. Jesus, ele veio para dar vida e dá-la em abundância sobre as nossas vidas. E quando eu percebo isso, eu usufruo disso. E eu começo a manifestar a fidelidade, o amor, a paciência, a alegria, o falar bem, o abençoar, o cuidar da pessoa, o apacentar daquele que precisa, dar cuidado, ser misericordioso como Ele é misericordioso, dar atenção, ouvidos às pessoas que normalmente você não daria, mas você sabe que o Espírito Santo daria. O seu coração, ele é marcado como o coração de Jesus. Você é tocado, envolvido com esse coração. E tem a vida e tem a abundância. Esse é o seu chamado. O coração curado é assim. O Senhor Jesus está atrás de você, preocupado com um pensamento só, em fortalecer a sua identidade. Ele usa toda circunstância para manifestar a identidade dele. E Paulo e Tiago, o Espírito Santo diz: que motivo de alegria essa pressão na minha vida, por vai manifestar o reino de Deus. Que alegria. E vai manifestar o destino de Deus sobre a sua vida. E você vive feliz porque você sabe, você está ajustado. Estava lendo hoje ali com a família Mateus, e eu gosto de ler as bem-aventuranças como uma declaração de bem-sucedido do Senhor Jesus. Eu sou bem-sucedido quando eu tenho um coração quebrantado.
sensível. Sou bem-sucedido quando eu promovo paz entre os meus irmãos. Eu sou bem-sucedido quando tenho misericórdia. Eu sou sensível à necessidade. Eu sou bem-sucedido quando eu choro com os que choram. E quando eu ajudo eles a sair da situação. Eu sou bem-sucedido quando eu sou como Jesus é. Isso é ser bem-sucedido. E tem as bênçãos que acompanham nesse bem-sucedido, bem-aventuranças que é colocado ali. E o Senhor Jesus veio para isso. E a ofensa, ela vem para roubar isso. O momento da ofensa é o momento da decisão. Eu vou aceitar? Eu vou ficar pensando sobre isso? Eu vou falar? Ou eu vou perdoar? Eu vou declarar a bênção sobre aquela pessoa? Qual caminho eu vou escolher? O de ser como Jesus? Ou de ser como um ser humano? Qualquer que luta com as ofensas do seu jeito, de uma forma humana. Eu te convido hoje a afirmar a sua decisão. Dolores, ela perdeu a sua saúde, ela estava morrendo por causa da ofensa com seu filho. E Dolores resgatou e entendeu e teve que passar por um processo dolorido. E resgatou a sua vida, resgatou a vida da família quando perdoou. Há uma riqueza imensurável na sua vida. E a ofensa, ela pode ter o poder de roubar, matar e destruir a sua vida. E hoje eu quero lhe convidar, lhe desafiar, lhe chamar a atenção como profeta de Deus, como servo do Deus Altíssimo, de dizer e se posicionar: eu serei uma pessoa que usufrui do perdão de Deus. E eu decido manifestar essa característica divina de perdoar. Eu quero ter essa identidade com meu Deus. Ele tem me perdoado e eu me identifico com Ele e não com o inimigo da minha vida. Eu me identifico com aquele que me amou. E Ele me constrange se Ele me amou de tal forma. E se Ele me perdoou de tamanha forma, quem sou eu para não perdoar uma ofensa? Ele que na cruz declarou: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Pessoas que estavam matando, chacoteando dele, que tinham machucado ele fisicamente, que estavam desafiando ele na sua identidade. Se é filho, então desce daí, quero ver. E ele diz: Pai, eles não estão sabendo o que está acontecendo. Eles não estão entendendo, não têm discernimento. Quando uma pessoa ofende, ela não tem discernimento do que ela está fazendo. E eu preciso me identificar com o coração de Jesus. Eu preciso me identificar, senão eu não vou conseguir perdoar. Senão a ofensa, o diabo vai ganhar vantagem nos meus pensamentos e nos meus sentimentos. Eu, inclusive, vou trazer bons argumentos porque eu não devo de perdoar. Eu quero te convidar a ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, e a decidir perdoar. A se posicionar e firmar o seu coração. Não sei porquê, mas Deus nos chamou para trabalhar isso, como família, como igreja. Chegarmos ao ponto de começarmos a falar com outras igrejas, e as outras igrejas, pois vão fazer isso, e elas ainda ficarem animadas para fazer isso. De outros pastores, quando começam a falar sobre isso, eles ficarem tão animados, ele diz: você vem lá em setembro, vem numa conferência, vai falar sobre o perdão lá na minha igreja sobre isso, eu quero contagiar todos aqueles que estão ali com isso. Mas eu preciso aprender a perdoar, eu preciso viver o perdão, a igreja precisa viver o perdão, não é uma coisa minha, é uma coisa do reino de Deus, é um projeto dele, que estabeleceu para que nós usufruíssemos e influenciássemos, quem sabe, uma nação inteira. Mas eu preciso tomar uma decisão
de ser uma pessoa que vive do perdão e que vive perdoando. E antes de entrar em outros, como é que isso acontece, como é que nós vamos falar daqui adiante, os benefícios, como acontece o perdão. Antes de tudo, eu preciso tomar a decisão. Eu quero te convidar a tomar essa decisão. E se for uma decisão sua, sei que vai acontecer que talvez você levante junto com outros para não ficar constrangido, mas mesmo às vezes contrariado no seu coração, eu quero te desafiar a você se posicionar e se colocar em pé e dizer: Deus, está aí uma coisa pelo que eu quero viver. Está aí algo que eu quero perseguir. Está aí algo que eu entendi. E eu quero manifestar a sua imagem e o seu destino. Vamos nos colocar diante de Deus. Pai, o Senhor conhece o coração de cada um de nós. E sim, Deus, cada um de nós, a começar comigo, temos os nossos desafios de perdoar, de expressar o seu caráter, expressar a sua identidade. Mas Deus, hoje nós decidimos, diante do Senhor, alguns mais intensos, outros nem tantos, talvez alguns de nós até resistindo. Pai, eu peço nessa hora que haja uma visitação do Teu Espírito. Espírito Santo, o Senhor Jesus nos disse que o Senhor iria convencer o nosso coração do que é justo. E esta é uma justiça do reino de Deus, de receber o perdão, de externar o perdão. E eu peço, Espírito Santo de Deus, convence-nos da necessidade de viver o perdão. Convence-nos que não perdoar é pecado, que desagrada o coração do Pai. Convence-nos, traz uma convicção no coração, Pai. Uma convicção profunda, um constrangimento, que se eu não perdoo, eu estou pecando contra o meu Pai Celeste. Eu estou negando a identidade dEle na minha vida, Pai. Convence-nos, Espírito Santo, convence-nos. Convence-nos que o que é a justiça de Deus. E como a justiça se estabelece quando acontece ofensa, quando acontece o perdão, e como o Senhor trata com a vingança, e como o Senhor trata com os detalhes, ó Pai, eu peço em nome de Jesus, convence-nos com os Teus pensamentos, traz revelação, traz entendimento no meditar, no pensar, no conversar com o Senhor, até argumentar com o Senhor sobre situações e circunstâncias. Pai Celeste, eu oro e peço em nome de Jesus, convence-nos da justiça, do que é justo, e como é justo perdoar. Convence-nos, Espírito Santo, do que o Senhor diz ali, o que o Senhor Jesus diz, do juízo. E como nós vamos prestar contas diante do Pai, quando não perdoamos, e o Senhor vai perguntar, e como é que é aquela situação, e como é que é com aquela pessoa. Pai Celeste, eu peço em nome de Jesus um mover do Espírito no nosso coração, nos convencendo do juízo e da prestação de contas que teremos diante do Senhor. Sim, Espírito Santo de Deus, por gentileza, Espírito Santo, convence-nos, convence-nos. Convence-nos do quanto nós fomos perdoados. Se nós não entendemos ainda, abre os nossos olhos quanto nós ofendemos ao Senhor e quanto o Senhor nos perdoou. Sim, ó Deus, convence-nos. Convence-nos, ó Deus. Dá-nos uma convicção de coração a esse respeito. Pai, eu peço em nome de Jesus, o Senhor diz que a
haverá uma mudança de vida, quando haverá essa transformação de mente. Eu peço, Senhor, que o Senhor vire essas chaves nos nossos pensamentos, que o Senhor traga uma visitação nessa hora. E assim como os discípulos de Emaús, que tiveram seus olhos abertos e começaram a perceber e entender o reino de Deus, Senhor, eu peço que o Senhor vire essa chave, que o Senhor desvende os céus, que o Senhor rompa agora toda a cegueira espiritual, todo impedimento espiritual na mente e no coração agora, sejam rompidos na nossa vida. Nós declaramos a nossa mente livre em Cristo Jesus, sem domínio das trevas, sem domínio nas emoções, sem domínio no nosso ânimo de vida. Em nome de Jesus, receba sobre a sua vida os seus olhos abertos, no seu coração, seus olhos espirituais abertos para a realidade espiritual da importância do perdão. Sim, Espírito Santo de Deus, oh, seja bem-vindo, Espírito Santo. Oh, leicamambo, sheiketeico, mambo, rodo, mambo, sikeiko, toshe, karalamate, toito, kumbambo, shikoroto. Oh, Espírito Santo de Deus. Sim, ó Deus. Consciência do Senhor, do seu perdão, manifesta-se entre nós, em nossas vidas. Sim, Espírito Santo. Sim, Espírito Santo de Deus. Obrigado, Espírito Santo. Diga para ele, sim, Espírito Santo, convence-me. Revela-nos os pensamentos do Pai, o que está no coração do Pai, Espírito Santo. Aquilo que o Senhor tem preparado para nós, e nós precisamos conhecer o coração do Pai. Revela-nos, ó Pai, o teu coração. Ó Espírito Santo de Deus. Sim, Espírito Santo. Sim, Espírito Santo. Sim, Espírito Santo, enche as nossas vidas. Enche-nos com o teu poder. Manifesta o caráter de Jesus em nós. Manifesta mais, como um borbulhar constante, a identidade do Senhor Jesus em nossas vidas, a imagem do Senhor Jesus em nós. Sim, ó Deus, em nome de Jesus. Oh, sim. Você que veio hoje aqui para ter o seu encontro com Deus, peço que a igreja comece a orar em línguas e comece a orar. Você que veio a essa casa hoje, a essa celebração, dizendo, eu quero ter um encontro com Deus. Eu não vou lá só para assistir um culto, nem ouvir o que um pastor tem a dizer, eu quero ter um encontro com meu Deus. Hoje eu quero entregar o meu coração, eu quero ser um homem, uma mulher de Deus que anda nos caminhos de Deus. Não quero seguir os meus próprios conselhos, não quero seguir o meu próprio coração. Eu quero seguir o conselho de Deus, me render ao amor dEle, receber o perdão dEle. Hoje é o seu dia. Eu quero te convidar a fazer uma oração hoje, onde você entrega o seu coração e você abre o seu coração a Ele. Por isso, por gentileza, feche os seus olhos. Vamos todos orar assim, de uma forma intensa, de todo o coração, com toda a força, com toda a nossa alma. E diga assim, querido Pai Celestial, muito obrigado, que o Senhor perdoou todos os meus pecados. E em Cristo Jesus, o Senhor manifestou o seu amor na minha vida. E eu abro o meu coração e convido ao Senhor Jesus a ser Senhor na minha vida. Em nome de Jesus, eu rejeito ao diabo e às forças malignas e quebro toda maldição. E me declaro livre no nome de Jesus. E eu recebo do amor. E eu recebo da paz.
E eu recebo da alegria de Deus na minha vida. Sim, Pai Celeste. Toma minha vida. Toma minha família. E eu quero te servir todos os dias da minha vida. Em o nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Oh, recebe a visão do seu espírito de um coração cheio, um coração transformado. Recebe a avidez, o discernimento espiritual quando uma ofensa aparece. Recebe o discernimento de Deus quando a sua identidade é tocada e o inimigo quer te confundir. Recebe no seu espírito uma graça, uma capacitação, um entendimento nessa hora de saber discernir o Espírito de Deus. Saber discernir quando o espírito maligno ronda, quer te confundir. Recebe no seu espírito graça no mover do Espírito Santo para saber discernir cada situação. Recebe visão espiritual, recebe olhos abertos, recebe discernimento espiritual no olfato, recebe discernimento espiritual no seu tato, recebe discernimento espiritual ao adentrar num espaço e perceber no seu espírito que o Espírito está agindo ali. Recebe mover do Espírito Santo que traz palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, palavra profética, discernimento de espírito. Recebe no seu espírito nessa hora. Isso lhe pertence, isso é seu. Sim, Pai. Aquele que está em profunda opressão, confuso na mente, nessa hora vem como uma espada rompendo esta opressão na mente. Sim, Deus. Vejo como uma espada sendo encravada na mente, não para destruição, mas para livramento dos pensamentos. Ser livre. Você que tem sido oprimido nas suas emoções por causa de ofensas, receba a espada do Espírito agora passando e rompendo toda a ligadura maligna que tentou segurar, mas agora findou, acabou esse tempo. Sua cura no seu espírito. Receba ela, diga obrigado, Deus, obrigado, Deus. Agradeça pelo amor que você tem recebido da parte de Deus. Diga obrigado, Pai. O Senhor me ama, o Senhor não olha para mim conforme as minhas dores e limitações, mas o Senhor olha para mim com olhos de amor, que traz perdão, traz afirmação, traz segurança. Obrigado, Senhor, que na sua presença não há condenação, mas há sim palavras de amor, de afeto, de carinho, de firmeza, de segurança. Oh, Pai, bendito seja o Senhor, bendito seja o Senhor.
Oh, Senhor, a aflição do Espírito. Aflição no Espírito que eu lutei nessa semana. Diante do Senhor, ó Deus. Nessa hora, Deus, eu tomo autoridade contra toda aflição de Espírito. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus, toda aflição de Espírito que se manifestou e tem procurado segurar o coração do povo e da igreja agora, eu rompo em nome de Jesus. Declaro cortada agora, em nome de Jesus, na sua vida e família. Oh, recebe a sua cura. Você foi designado em Deus para ser pessoa feliz, alegre, viver leve, solto, seguro da sua identidade, conquistador, corajoso, destemido. A sua identidade está em seu Deus, não na sua história, mas em quem seu Deus é. Obrigado, Pai, obrigado. Obrigado, Pai. Bendito seja o seu nome sobre as nossas vidas, as nossas famílias, a igreja. Bendito seja o nome do Senhor sobre as nossas autoridades, todas constituídas, sejam civis, seja nas escolas, no nosso trabalho. Bendito seja o nome do Senhor sobre as autoridades. Nós as abençoamos para que a manifestação do reino de Deus seja presente, forte, intensa em suas vidas, em nome de Jesus. Sim, Pai. Obrigado, Deus. Abençoa, Senhor, a Tua palavra e que ela traga fruto abundante em cada pessoa que nós conversarmos, em cada pessoa que nós transmitirmos, entregarmos um cartaz, entregarmos um folheto. Cada pessoa que olhar para as nossas vidas seja tocado com a manifestação do Teu reino, de paz, de justiça, de alegria no Espírito Santo. Assim, sobre a sua vida repouse o favor do Senhor, e em tudo que se colocar a sua mão, haja graça de conquista, a graça de superação, haja graça de entendimento, de soluções sobrenaturais. Sobre a sua vida repousa a mão do Senhor, e aonde você colocar a mão, lhe vai bem, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Vamos orar aqui ainda. Pai, abençoa Ivonete Lacerda Boschman. Senhor, que ela receba agora uma visitação do Senhor na sua coluna cervical. Seja tomada com Teu fogo. Ele seja restaurada a saúde e ela possa ser restituída 100% em todo o seu viver. Como um fogo, Senhor, na sua coluna. Haja cura sobre Ivonete Lacerda Boschman, em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém.